Boa noite a todos, graça e paz de Deus Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, também do Espírito da Consolação. Hoje, domingo 31 de maio de 2020, 19 horas, culto regular ao Senhor. E a gente está aqui justamente para nos unirmos a você, a fim de adorá-lo, louvá-lo, manifestar toda a nossa gratidão, embora esse tempo diferente, pelo menos a minha geração, que eu me lembro, nunca viveu algo assim parecido. No entanto, tem sido um aprendizado, um crescimento. Eu tenho certeza que a gente vai vencer e vai passar para o outro lado com muitas experiências de conquista, experiências de vitória. Estou aqui não sozinho, mas na companhia de outras pessoas. Queremos levar até você a comunhão, queremos levar até você a edificação, queremos ser parceiros nesse momento em que nos unimos ao Espírito do Senhor, a fim de levar a Ele e levar a vocês também um momento de glória, um momento de alegria, um momento em que todos vão ser abençoados. Claro que Deus não, porque Ele já é abençoado, mas Ele vai ser exaltado, Ele vai ser satisfeito, Ele vai ser agradado. Essa é a nossa intenção. E quanto a você chegar na sua casa, como membros aqui da Batista Central, você também sendo um deles, e chegar também à presença e aos ouvidos de quem não faz parte da nossa congregação, mas que nesse momento nos prestigia e acompanha. Isso para nós é uma alegria, seja bem-vindo. Se precisar da nossa ajuda, estamos disponíveis. No fim aparece um número de telefone, celular, você vai poder ligar para ele. A gente quer lhe dar atenção, tá bem? Quero orar com você, membro da IBCP, e com todos os demais cristãos que acompanham neste momento. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado por esse momento em que nos unimos, estamos distantes fisicamente, mas essa é uma circunstância e a gente tem recebido ela do Senhor a nível de permissão para podermos aproveitar as lições, podermos experimentar a intimidade, mais a vontade com o Senhor e também valorizarmos o quanto faz falta a presença do irmão e da irmã, o quanto faz falta um abraço, o quanto faz falta um conselho, quanto faz falta um socorro, ou seja, tudo aquilo que a gente, unido presencialmente, tem condição de fazer melhor. Então, muito obrigado por esse momento, ajuda-nos aqui, queremos te dar o melhor dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, queremos que o Senhor fique agradado por esse tempo aqui. Nós pedimos uma unção de compreensão, de entendimento para todos os que estão assistindo e participando, que o Senhor, através do Espírito, ministre uma abertura de mente, ministre, Senhor, uma suavidade de coração, a partir do interesse de cada um, e assim haja proveito. Ao fim, que todos possam dizer, fui abençoado, e vou guardar isso comigo, vou praticar isso comigo, o que recebi de Deus nesta noite. Então é assim que oramos, ao mesmo tempo pedimos a Ti que minore a dor e o sofrimento, seja físico ou econômico, de quem está passando dificuldades durante esse período. Nós queremos ser úteis naquilo em que quiseres nos usar, tanto para os de dentro como também em relação aos de fora. Nós nos disponibilizamos perante o Senhor e diante das pessoas para ajudar no que for preciso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Lá em Apocalipse 22:13 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Ele é o único Deus, meus irmãos, o único digno de ser exaltado, o único digno de ser glorificado. Então eu queria te convidar a nessa noite adorar a Deus conosco aí na sua casa, a você fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, falar: Deus, eu estou aqui, Senhor, para dizer o quanto o Senhor é santo, para dizer que não há outro como o Senhor. Te exaltamos, Deus, seja entronizado nesta noite.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu estava hoje pesquisando na internet e eu vi que, segundo dados da Wikipedia, o Brasil é o 6º país com o maior número de cristãos do mundo. E você tem noção da responsabilidade que eu e você, como cristãos e brasileiros que somos, temos diante de Deus? O nosso país precisa de nós. A gente vê uma política irresponsável, um país meio perdido, né? A gente não sabe o que acredita, a gente não sabe em quem confia. A gente vê os valores completamente invertidos e o que eu e você, como cristãos que somos e como brasileiros, patriotas que somos, temos feito em prol do nosso país. A Bíblia diz que a súplica, a oração do justo, pode muito em seus efeitos. Deus ouve a sua oração, Deus ouve a nossa oração, como igreja que somos. Não importa que denominação você pertença, se você não faz parte dessa igreja, mas Deus ouve a nossa oração. Nós juntos somos corpo de Cristo. Não importa que lugar você esteja desse país, se você está assistindo a gente, sei lá, do Rio, São Paulo, Salvador, Deus ouve a nossa oração como igreja que somos. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio num Brasil curado, eu creio numa nação restaurada. Eu creio numa economia restaurada, numa política que não é mais corrupta, correta. Eu creio porque eu sei que existem pessoas nesse mundo que oram por isso. E eu quero te desafiar nessa noite a começar a orar pela sua nação, orar pelo seu país. Há muitas pessoas perdidas nesse mundo. Você é um bem-aventurado, não é? Você é uma pessoa feliz, não é? Porque você tem o Senhor. Você tem tudo que você precisa. Você está aí na sua casa, você está aí com seus filhos, com seu pai, com sua mãe. Mas tem gente lá fora que está precisando da sua oração, que está precisando do seu amor, do seu carinho, está precisando ouvir de Jesus, está precisando de salvação. Então fica aqui a minha dica para vocês nessa noite, né? Que você pense sobre isso. O que você tem feito em prol do seu país, em prol da sua nação, do nosso Brasil? Queremos dar sequência após os cânticos em que levamos o nosso espírito ao Senhor, dedicando a Ele melhor da voz e da música também. Chegou a hora da palavra bíblica e eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem sido bastante comentado nos dias atuais e até desde mais tempo para trás até hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, livro de Provérbios, a maioria deles escritos por Salomão, e lá a gente vai meditar. Antes, capítulo 19, versículo 11. Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Vamos ler esse texto? Ele diz assim: o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. Agora em Provérbios também, mas no capítulo 24, versículos 11 e 12. Provérbios 24, 11 e 12.
Versículo 11. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Versículo 12. Você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Agora, Provérbios também, capítulo 30, versículos 11 a 14. Vai me acompanhando aí, você tem o texto projetado na tarja embaixo da imagem, creio que é assim, mas quero que fique ligado, não apenas para ler, mas também para ouvir. Então, Provérbios 30, de 11 a 14. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Versículo 14. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem os aflitos da terra e os necessitados desse mundo. Até aí. Recentemente há uma palavra que assumiu uma conotação diferente, recebeu uma interpretação que não antes tinha, tipo uma reviravolta bem perturbadora. E eu estou me referindo à tolerância. Esta é a palavra. Então, o que acontece? Hoje em dia, tolerância significa que não devemos apenas respeitar e pacificamente conviver com gente que tem crenças diferentes da nossa, mas que, além disso, a gente deveria e deve aceitar que essas crenças das outras pessoas são tão verdadeiras como a nossa. Então, por exemplo, considere um grupo de pessoas advogando que a poligamia é uma união conjugal válida e pressionando o governo a legalmente reconhecer isso usando de uma votação em plenário, de uma concordância do executivo, passando para a sociedade a nível de regra ou norma. As pessoas que fossem então exercer o seu direito de discordar abertamente disto, seriam consideradas culpadas. Ora, está claro que isso não é o tipo de tolerância que a gente verifica nas Escrituras e na Bíblia Sagrada. Isso aí é uma outra coisa. Isso aí é algo que a sociedade, por parte de alguns, vem incutindo na mente das pessoas que tolerância deve ser entendida como sendo coisa dessa ordem. Mas a Bíblia Sagrada não fala que tolerância é isso. Isso aí recebe um outro nome. E não vou aqui entrar em mais consideração. Mas eu quero tratar com você sobre o que a Bíblia ensina acerca de tolerância. Tolerância é uma palavra que vem do latim e significa aceitar, significa suportar, significa respeitar o outro, apesar das diferenças que essa pessoa tem, e diferenças essas que contrastam com o meu jeito de ser, minha forma de pensar e de considerar a respeito de um tema. Isso é que é tolerância, é suportar o outro, é aceitar o outro, respeitar o outro. Eu não estou falando que é aceitar, suportar, respeitar o defeito da pessoa, o erro da pessoa, o pecado de quem quer que seja. Eu estou falando do ser, eu estou falando do homem, da mulher, qualquer que seja. Respeitar e aceitar e suportar essa pessoa, apesar das diferenças que ela tem em relação a mim. E essa é uma virtude muito importante. Nós diríamos que ela é parte, eu digo, que ela é parte essencial da graça de Deus. E vou lhe provar através de passagens da Bíblia Sagrada. Tolerância é aquela característica nobre de uma pessoa que admite a hesitação e admite a dúvida de quem luta para corresponder ao que lhe é exigido. Há muita gente que se sente aquém, que se sente diminuída, inferiorizada. E essa pessoa
com dificuldades em razão de formação, educação, cultura, etc. Mas ela batalha, ela luta, tentando subir um nível da sua experiência, tentando alcançar uma qualidade maior de contribuição para a sociedade. E essa pessoa, muitas vezes, ela tem dúvidas, ela tem hesitações, mas a tolerância admite isso, a tolerância aceita isso. Tolerância também admite, vamos dizer, possibilidade de crescimento para crianças inquietas, para adolescentes descabeçados, para jovens treslocados, e até para homem feito e mulher feita, que são loucos da cabeça. Claro que eu estou exagerando aqui, ao mesmo tempo, correspondendo a muitos que, dessa maneira, na verdade, se comportam. Mas a tolerância admite isso. Admite que pode haver um crescimento para essa gente, pode haver uma mudança para essa gente, e até se dispõe a ajudar, no sentido de que tal aconteça. A tolerância a nível de cristianismo, ela admite a dificuldade de novos crentes. A tolerância, ela ao invés de censurar a pessoa que no início da sua fé fala alguma bobagem ou compreende de maneira equivocada, a tolerância, ao invés de censurar, a tolerância sorri. A tolerância, ela se predispõe a ajudar. E isso tudo a gente aprende das Escrituras. Em vez de apontar severamente os erros dos outros, ao invés de ficar fazendo questão de enfatizar, né, os pecados cometidos, a tolerância, ela ajuda os caídos a se levantarem. A tolerância, ela estende a mão para o necessitado. A tolerância, ela oferece uma aceitação que é duradoura. Ela oferece uma nova esperança para quem necessita disso. Isso é o que a tolerância faz. Tolerância, alguém já disse, que é a graça de deixar os outros em paz. Do not disturb, não sei se a pronúncia em inglês está correta, mas a gente vê e a gente lê isso muitas vezes, não importa se a gente lê em ambientes, aquele quadrinho lá, a frase escrita, né? Não perturbe, não incomode. E a tolerância é isso, é você não perturbar o outro, não incomodar o outro, a um nível que deixe a pessoa aborrecida com você, ainda que por conta de um erro que você identifica, ainda que por conta de uma transgressão que você conhece daquele alguém, daquela alguém. Bem, muitas vezes a gente tem que se recusar a ditar normas para os outros, recusar-se a fazer isso. E mesmo porque nós não temos essa qualificação de superiormente querer impor nosso pensamento, querer impor nossa maneira de perceber as coisas às outras pessoas. A gente tem liberdade, uma liberdade social é verdade, mas essa liberdade social ela tem que ser exercida com sensatez. Ela tem que ser exercida com respeito às pessoas, com favor ao outro, com disposição de ajudar as pessoas. Agora, o que é intolerância? A intolerância é a falta de disposição para fazer isso. Intolerância é quando você não quer perdoar as ofensas da pessoa. Você não quer passar por cima da transgressão da pessoa. Eu não estou falando de ignorar o erro, não estou falando de desprezar a afronta no sentido de que não é importante. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de perdoar. Eu estou falando de, sabendo do problema, mas você ter uma outra visão, no sentido de favorecer o próximo. Provérbios capítulo 19, versículo 11. Já lemos, mas eu quero voltar nesse texto aí. Provérbios 19, 11. Vamos lá? Versículo 11. Deve estar projetado aí. Diz assim: o bom senso, ou seja, a tolerância, ela leva a pessoa, e a gente já viu que é tolerância, né? Aceitar, suportar, respeitar o outro, apesar das diferenças que a pessoa tem em relação a gente. Então diz aí, Provérbios 19, 11, o bom senso, a tolerância, leva a pessoa a controlar a sua ira. Preste atenção nisso, controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas, é passar por cima da transgressão do outro.
O que é intolerância, a não ser a crítica? A crítica que muitas vezes ofende, não é isso? Então a gente poderia igualar intolerância à crítica. É como quando a pessoa já se sente culpada, a pessoa já se sente diminuída por causa daquilo que percebe em si mesmo como sendo ruim. Um exemplo. Então você vai lá nas prisões desse homem, dessa mulher, vai lá nas correntes e você aperta mais ainda, né? Você encadeia mais ainda, você fortalece essa situação de maneira negativa, com uma lista de deveres e obrigações, porque você não fez isso, porque você tinha que ter corrigido aquilo, porque você tem obrigação de ser assim, etc. E você começa a apertar, e apertar, e apertar, e apertar o que já está doendo, apertar o que já faz muito mal àquela pessoa. Isso é intolerância. O intolerante, geralmente, ele tem um coração de pedra. É um coração impenetrável, é um coração inexpugnável, é um coração inclemente. O intolerante, ele é esse tipo de pessoa. Ele pisa mesmo. E muitas vezes é pelo olhar que você percebe, né? É uma coisa sutil, nem é tanto pela palavra, mas é pelo olhar, que você nota a falta de empatia, a falta de respeito, a falta de aceitação do outro. Provérbios 24:11, o que diz aí? Olha só, em vez de libertar, você vai entender junto comigo, em vez de libertar, em vez da pessoa, né, que está numa condição melhor, e isso de maneira real, em vez dessa pessoa, ela ajudar, ela contribuir para o bem, e o texto fala em libertação, o que ela faz? Então, antes, Provérbios 24:11, liberte, Deus falando, liberte os que estão sendo levados para a morte, salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Quem são estes? Levados para a morte, cambaleantes na direção da matança. São pessoas que às vezes nem têm noção de que assim estão seguindo pela vida. Mas gente iludida, gente enganada, gente trôpega, gente deficiente, gente carente. Às vezes a pessoa nem tem noção de que essa é a realidade dela, ou às vezes sim, tem noção. Mas o fato é que de uma maneira ou de outra, essa pessoa está caminhando para uma morte. Já vive uma morte espiritual, de repente já vive uma morte nos seus pensamentos, já vive um estado de depressão no dia a dia. E quanto mais isso vai se concretizar ao longo do tempo e de maneira eterna. E Deus falando, você que tem o conhecimento, você tem o entendimento, você tem a sabedoria, e isso como se fosse algo real, você deveria fazer alguma coisa. Você deveria tentar ajudar, tirar essas pessoas desse caminho de destruição. Faça isso, versículo 11, né? Mas aí o intolerante, ele justifica a sua falta de boa vontade, ele justifica a sua incapacidade de agir, dizendo o quê? Versículo 12, Provérbios 24:12. Está comigo aí, Provérbios 24:12? O que ele diz? Você poderá dizer, eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Como assim não sabia de nada? Deus está dizendo nesse próprio versículo 12, aí, Provérbios 24:12. Será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Olha, eu estou vendo o seu coração. Eu estou olhando dentro de você. Como você não sabia? Como você não sabia? Eu estou vendo lá dentro, Provérbios 24:12. Aquele que atenta para a sua alma, para a alma desse que fala, eu não sabia. Eu não sabia, mas eu atento para a sua alma e eu não vou ficar sabendo que você sabia. E não pagará a ele, Deus, a cada um segundo as suas obras? Como é que a intolerância se manifesta? Vou lhe dar alguns exemplos práticos aqui. Uma pessoa saudável, por exemplo, ela pode ficar muito impaciente com quem está doente. Isso acontece no dia a dia. Um doente crônico, antigo,
E os da casa, da família, tendo que lidar com isso. Aquela pessoa sempre dependente, porque não consegue mais fazer sozinha isso ou aquilo. E todo dia a mesma rotina. E aí os saudáveis, né, com outras ocupações, etc., eles, vamos dizer assim, antes de saírem de casa para trabalhar, ou voltando do trabalho cansados, eles têm que lidar com aquela pessoa. E aí se tornam impacientes. Isso é falta de tolerância. Vou falar dos jovens, estressados com os mais velhos, com os idosos, sem paciência com eles, tratando-os mal. Isso é intolerância. Outros exemplos, o forte que tem problemas em relação ao fraco. Ele sabe que é forte, ele sabe que é inteligente, ele sabe que tem uma mentalidade acima da média. E quando ele topa com uma pessoa que não consegue acompanhar o raciocínio, ele fica e tem problemas com essa pessoa. E o rico quando não consegue dimensionar o que é a pobreza, mal consegue pensar na dor da miséria de alguém, isso é intolerância. A pessoa rápida, que não aguenta quem é mais lento e quem é mais devagar, sempre na frente, sempre adiante, sempre mais lá. E aí o outro que não tem essa facilidade, ao contrário, dificuldade, fica para trás, é no passo. Ou então é na iniciativa, é na resolução dos problemas. E em tantas outras situações que a gente poderia citar aqui como exemplo, existe mente veloz, existe mente ligeira. Então, na sala de aula da escola ou da faculdade, por exemplo, o professor fala alguma coisa e aquela pessoa que tem um desenvolvimento mental mais veloz, ela capta na hora. Já o outro levanta a mão para perguntar o que ficou claro, ficou patente. Ele não entendeu. E não entendeu porque não prestou atenção, não. Ele não entendeu porque a mente dele é devagar. E aí o veloz, o ligeiro de raciocínio fica chateado, fica aborrecido, reclama, e questiona, murmura. Isso é intolerância. Outros exemplos. Quem tem coordenação, quem tem, assim, tem pessoa normal, quando ela topa de frente com um esquisito, com um bizarro, ela topa de frente com quem não é assim, no padrão, a pessoa já assusta, a pessoa aponta o dedo, a pessoa critica, só porque o outro é meio estranho. Será que isso não é um caso de intolerância também? Quando levado esse pensamento a uma crítica, eu creio que sim. Os engenheiros, os matemáticos, eles têm dificuldade, por exemplo, com um artista, um intérprete, porque eles lidam com números, eles lidam com dados, coisa exata. Um intérprete, não, ele improvisa. O artista, ele, na hora, ele muitas vezes não segue a fala, mas sim a sua inspiração do momento. E tem gente que se aborrece com isso. Tem gente que quer tudo ali, preto no branco. 1 mais 1 é igual a 2, fugiu do padrão, já não serve. Já é motivo de observação contundente. E por aí vai. Os filósofos se desentendem com os práticos, os objetivos, os sensatos. Esses já se desentendem com os outros, os filósofos, os pensadores, porque acham que esses são só teoria, enquanto eles são realidade. O outro já acha que sem teoria não tem realidade. E o problema se estabelece a um nível máximo quando essas partes se digladiam em contenda de palavras, se digladiam em oposição feroz, e então começam a criticar veementemente uns aos outros. Tudo isso é exemplo de intolerância.
porque não aceitam as diferenças, não respeitam que as pessoas podem ser outras que não iguais a elas mesmas. Vejam Provérbios 30, de 11 a 14. Vamos ver lá, Provérbios capítulo 30, do versículo 11 ao 14. A gente já leu no início, mas eu quero voltar no texto aí. Vamos lá, versículo 11, Provérbios 30, 11 a 14, versículo 11. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai, que não bendizem a própria mãe. Tá, vamos passar. 12. Há pessoas, comece a reparar aqui, há pessoas que são puras aos próprios olhos, e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Versículo 13. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem os aflitos da terra e os necessitados desse mundo. Você percebeu aí como o autor, ele descreve tipo de pessoa que se acha pura aos próprios olhos, mas que tem os olhos arrogantes. A pessoa se acha pura diante de si, vendo-se no espelho, certo? Mas o autor diz que é gente com olho arrogante. Está aí, Provérbios 30, 12. Provérbios 30, 12. Há pessoas que são puras aos próprios olhos. E o versículo 13, Provérbios 30, 13. Há pessoas cujos olhos são arrogantes, que olham para os outros com desdém. Você já viu aquele sujeito de pálpebras levantadas e anguladas? Vou tentar imitar aqui. Uma coisa mais ou menos assim, olhando de alto para baixo assim, para o sujeito, para fulana, só reparando, e se sentindo o maior dos humanos, etc. É disso que a Bíblia está falando aqui. Olhos arrogantes, gente que contempla os outros com desprezo e com desdém. Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala nesse versículo 12 aí, Provérbios 30, 12, que é gente que jamais foi lavada da sua própria sujeira. Você conhece o pessoal da travessa? Sabe quem é o pessoal da travessa? Não, o pessoal do travessão. Sabe quem é, não? Jesus falou sobre essa gente. O pessoal da travessa, travessão, certo? Tem uma estaca aqui, um mourão, bem na frente dos olhos. E por causa disso, não consegue enxergar direito a si mesmos. Ele só percebe o cisco na vida da outra pessoa, quando elas próprias estão multiplicadas em sua sujeira. O intolerante, o hipócrita, é aquele que usa uma máscara de superioridade. Ele se vê acima das outras pessoas, começa a crer nas suas próprias mentiras e se considera mesmo moralmente superior às outras pessoas. Mas a Bíblia diz que, curiosamente, os dentes dessa gente são espada. A Bíblia diz que as mandíbulas são facas. Verdadeiro predador, que se alimenta do mal feito, dos fracos, dos indefesos, dos errantes, dos cambaleantes. É gente que se aproveita da inferioridade de quem quer que seja, ainda que esse outro pessoal não tenha noção de que incorre em erro. Eles, os demais, os outros que estão do lado dos superiores, até fazem questão que assim continue e permaneça, para que eles possam se autoconsiderar num nível acima. Provérbios 30, 14, o que fala isso, né? Provérbios 30, 14, os dentes são espadas, as mandíbulas são facas. E a quem essa gente devora? Essa gente que tem os dentes afiados como faca, que tem as mandíbulas como espada, a quem eles devoram? O próprio texto diz aí, Provérbios 30, 14. O que diz? Devoram os aflitos da terra, devoram os necessitados deste mundo, os fracos, os jovens, no sentido da falta de experiência, os feridos, os vulneráveis, todos aqueles que a gente poderia caracterizar assim, que consideram inferiores a eles mesmos. Então, se essa pessoa considera esse ou aquela inferior a si mesmo, está
pronto para devorar, devorar com pensamento, devorar com sentimento, devorar com língua ferina, devorar com atitude de separação, isolamento, desprezo, né? Distância e por aí vai. Quero terminar dizendo que Jesus, em certa ocasião, defendeu. Quero que você guarde aí esse verbo, porque eu não estou errado. Jesus defendeu uma certa mulher flagrada em adultério. Está lá, João capítulo 11, João capítulo 8. Abra lá, João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Quero ler com você. Diz assim, João 8, de 1 a 11. Versículo 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentados, ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Doidos para tacar pedra. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Versículo 10. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse, preste atenção. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Tinha um bando de hipócritas, ávidos de sangue, querendo condenar a mulher e tacar pedra nela. E Jesus, então, depois de salvá-la desse tratamento injusto, vira-se para a adúltera e diz o quê? Vá, também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Eu quero lhe perguntar, o que é isso aí? O que significa Jesus dizer também eu não a condeno? Para mim significa perdão. E perdão é absolvição. Não se assuste. Mas a mulher foi pega em adultério, condenação prevista na lei. O próprio Senhor Jesus, tenho certeza, você diria aí, não aprovava isso, é verdade. Mas o que Jesus disse? Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Sabe o que Jesus está ensinando aí? Que o nosso primeiro sentimento para com alguma pessoa que for surpreendida no erro, tem que ser de repreensão. Não tem que ser de repreensão, como muitos fazem, mas tem que ser de misericórdia, como Jesus fez. Não é repreensão, primeiro sentimento e verbalização na hora ali, mas é misericórdia. Foi isso que Jesus fez. Existe um ditado aí que fala que o principal dever do médico é, às vezes, curar. Muitas vezes aliviar, mas sempre consolar. Entendeu? Qual o dever do médico? Às vezes curar. Muitas vezes aliviar, mas sempre consolar. É como se Jesus tivesse dito à mulher basicamente o seguinte. Essa tradução eu acho que é fiel à interpretação bíblica. Jesus tivesse dito assim para ela: eu não vou condenar você neste momento agora. Eu não vou fazer um juízo definitivo de você.
Mas antes, nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu quero que você demonstre para mim que pode se comportar melhor. E enquanto você for e tiver essa disposição, e tiver esse exercício da própria vontade, essa prática, você pode contar que eu vou ajudar você, eu vou estar pronto para socorrer você, para dar força a você. Eu vou lhe conceder uma outra oportunidade, uma segunda oportunidade, e ao final de um tempo suficiente, então a gente vê como é que fica aí essa situação. É como se Jesus tivesse dito para ela assim, você errou, você de fato, você fez coisas erradas, mas a vida ainda não terminou, ainda há chance para você, e eu estou lhe concedendo essa oportunidade. Isso é tolerância, isso é clemência, isso é paciência, isso é favorecimento, isso é você querer ajudar. Há muita gente aí, Jesus, ele manifestava interesse muito mais em quem uma pessoa poderia vir a ser do que naquela que ela tinha sido até então. Você compreende isso aí? O interesse de Jesus e o meu interesse e o seu em relação a qualquer um deve ser muito mais naquilo que a pessoa pode vir a ser de melhor, como um ser humano, do que naquilo que ela foi até agora, considerando seus erros e suas falhas. Há muita gente que trata os outros como se essas pessoas tivessem apenas o passado. E todo trato, todo relacionamento dessa gente inclemente, impiedosa com essas pessoas, tem a ver com o passado delas. Não considero que a pessoa tem um futuro também. E Jesus sempre tratou os outros com base na possibilidade de um futuro melhor, querendo dar chance das coisas mudarem e serem transformadas. Esse é o espírito do cristianismo, é o espírito do perdão, é o espírito da misericórdia, é o espírito da compaixão, é o espírito da oportunidade, é o espírito que favorece os outros e ajuda-os para que eles se tornem pessoas melhores. Sabe mais uma diferença? Sabe qual era a diferença básica entre os escribas fariseus e Jesus? É que os escribas fariseus queriam condenar, Jesus queria perdoar. É simples assim. A gente que quer condenar. E não só quer condenar, como quer se alegrar de tacar pedra. Fica contente de fazer isso. Mas os verdadeiros servos de Jesus Cristo, eles exercem a tolerância baseada no amor. Eles exercem a clemência que deriva da bondade intrínseca de Cristo nos seus próprios corações. Queria lhe perguntar uma coisa. Como é que a sua intolerância, alguma vez, quando você demonstrou isso, tornou mais difícil a vida de uma outra pessoa? Você se lembra? Será que houve algum episódio na sua, em que você manifestou intolerância e essa sua intolerância tornou mais difícil a vida de uma outra pessoa? E se alguém lhe disser e provar que você é intolerante, que você é culpado de intolerância, como é que vai ser a sua reação? Se alguém conseguir abrir os seus olhos em relação a uma pessoa, a um grupo de pessoas, em relação a quem quer que seja, da família, ou da parentela, ou da amizade, etc., ou até mesmo de estranhos, e provar que você é intolerante, como é que você vai reagir em relação a isso? Como é que você comporta diante de gente cujas dificuldades que possuem você jamais experimentou? Você nunca viveu a situação dessas pessoas. Você nunca experimentou a dor delas. Você nunca passou pelas situações que elas passaram. E mesmo assim os seus olhos são altivos, As suas palavras são críticas. Você as olha, mas as dificuldades delas você nunca teve. O que você pode oferecer como apoio, O que você pode fazer para ajudar e não condenar? Para terminar, uma pergunta aqui. Quem nunca precisou da graça de Deus?
Quem nunca precisou da graça de Deus? Os escribas, os fariseus, os anciãos. Eles foram saindo de fininho. Está aí, João 8, né? Versículo 9. João 8, do 7 ao 9, né? João capítulo 8, do 7 ao 9, versículo 9. Mas eles, ouvindo essa resposta, a resposta de Jesus e Deus, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Talvez você conheça alguém que pecou gravemente. Você conheça alguém que continua cometendo muitos desatinos, né? Gente que invariavelmente causa confusão, que leva a vida de malandro. Gente que causa mal-estar. Você conhece, eu conheço também. Dentro da nossa família, num círculo de relacionamentos, a gente conhece. Gente que não corresponde às expectativas dos outros, está sempre falhando. Você espera o bem, a pessoa não vai. A pessoa não... Você espera a produtividade, a pessoa não vai. E isso, há décadas, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e a pessoa não corresponde. Gente que tem uma opinião diferente sobre um assunto controverso, a sua opinião não é igual à dela, muito diferente, mas ela persiste naquela ideia. Você conhece gente assim, você conhece gente que sofreu desapontamento pessoal, e em razão disso vive guerreando contra Deus e o mundo, e você não aguenta mais. Você não aguenta mais aquilo, você se irrita, e você despreza, e você... Ora. Quando é que a gente vai deixar de ser promotor e passar a ser defensor? Quando? Quando é que a gente vai deixar de julgar, condenar, para poder defender, perdoar? Quando é que a gente vai estender a mão para levantar o caído? Quando é que a gente vai... Amém? Quero orar com você. Amém? Quero orar. A gente sempre teve situações e episódios na vida em que uma vez ou outra isso aconteceu. Contra alguém ou contra nós. Mas se há uma coisa que virtuosamente caracteriza um seguidor de Jesus, entre outras qualidades morais, uma dessas coisas é a tolerância, a clemência amorosa para com as pessoas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos repreender na nossa própria vida tudo aquilo que significa falta de respeito, falta de aceitação, falta de suporte a quem seja qualquer um necessita. Senhor, queremos repreender na nossa própria vida, queremos nos humilhar perante o Senhor, deixarmos de ser autossuficientes, deixarmos de ser independentes em nossa arrogância, e então declararmos que vamos sim querer ser como Jesus Cristo, querer defender as pessoas, não defender o pecado delas, mas defender as pessoas, compreendê-las e nos disponibilizar para socorro, para ajuda, não com soberba, mas nos colocando no lugar da pessoa, tentando sentir o que ela sente, entrando na dificuldade. Senhor, que o Espírito de Deus promova isso em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu.
Talvez você não seja um intolerante, mas vítima de um intolerante. Você tem sofrido nas mãos de gente implacável, crítica, pessoas que não têm longanimidade, quem sabe chorado muito no escondido, no secreto, por se ver excluído. Então, quero dizer que Jesus Cristo não lhe condena, mas Jesus Cristo defende você. Jesus Cristo, Ele dá oportunidade, consciente de que o que faz não é direito. Você tem errado aos olhos de Deus, mas esse é um sentimento interior. Você talvez possua, e se não possui, sendo de fato uma transgressão da vontade do Criador, eu gostaria sinceramente que você o tivesse, mas não estou lhe julgando. Eu sim quero ajudar. Vamos orar por isso. Quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu coração, orar pela sua alma. Vamos orar? Falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, eu intercedo por quem chora, por quem está aflito, por quem derrama lágrimas, por quem sente pressão na alma. Eu oro por gente vítima de implacáveis, vítima de soberbos, gente vítima de altivos. Eu oro para que o consolo do Senhor venha sobre essas pessoas. Deus, ministra agora a paz, ministra, Senhor, o amor, ministra, Senhor, a defesa que fazes destes perante Ti, e concede não apenas uma restauração de força, uma restauração de ânimo, mas concede também uma prática diferente, ou seja, de tudo aquilo que o Teu Espírito convence essas mesmas pessoas de que nisso estão errados. Não sou eu a fazer isso, e é da Tua parte que vem, não da minha. Por isso oro dessa maneira. Deus, levanta agora do monturo, levanta, Deus, tira da sarjeta o caído e infunde uma força celestial, infunde uma esperança nova, por saber que é aceito por Ti, aceito duradouramente, aceito para ser salvo, aceito para andar na retidão, aceito para viver cordialmente na presença dos outros e perdoando, mesmo quando injuriado ou maltratado, mesmo quando desprezado, esquecido. É isso que eu desejo para a pessoa que se relaciona com a oração que faço agora. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estamos terminando essa reunião, esse culto, mas vai aparecer aí na tela um número de telefone, se é que já não está visível aos seus olhos. Se você precisar da nossa ajuda, é só ligar, que a gente o atende, conversa, ora com você, orienta, dá conselho, assim você desejando, tá certo? E outra coisa, para os membros da igreja, sempre ressaltamos e disponibilizamos as contas bancárias. Você desejando dizimar ou ofertar, estão aí os recursos, você pode acessar. Agradecemos demais, porque com a contribuição de todos, mesmo nessa época de falta de recursos, a gente tem conseguido arcar com os compromissos. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos, uma semana de graça, uma semana de prosperidade, uma semana em que você possa ser usado por Deus para abençoar pessoas, tá bem? Ótimo final de domingo e um dia de segunda-feira cheio da presença de Deus, e toda semana também. Senhor abençoe. Amém.